Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Mais uma vez estamos aqui com a possibilidade de conversar com os nossos queridos irmãos da igreja. Hoje, especialmente, temos conosco o reverendo Sérgio Ribeiro Santos, desde 2021, está conosco, esposo da Noemi. Uma alegria tê-lo conosco aqui, participando do Conexões IPSAT. Sérgio, se apresente para nós. Opa, a alegria é minha, agradeço aí pelo convite, né? A gente está nesse momento aqui de bate-papo e parabenizar primeiro pela iniciativa, né? Que a gente sai, todo mundo correndo às vezes, a igreja já preocupado com o horário do dia seguinte, tal, de manhã cedo, levar filho na escola, trabalhar, pegar ali o fretado para ir para São Paulo, e o pessoal não tem condições às vezes de fazer essa troca de conhecimento. Então isso aqui é muito joia que a gente faz isso daí. Então parabéns aí pela iniciativa, né? Amém, sua aí do pastor Gustavo. Vamos continuar. E agradecer aí o convite para estar aqui, né? Uhum. Então, meu nome é Sérgio, né? Eu sou pastor presbiteriano. Há quase 25 anos, esse ano eu faço 25 anos de pastorado presbiteriano, né? Nasci em São Paulo, Vila Mariana, então sou paulistano e São Paulino, e espero que esse ano algumas alegrias sejam maiores do que nos anos anteriores, né? A gente pensava que ia bem, já tiraram o técnico da gente aí, né? Então vamos ver. Fui pastor em São Vicente, aqui no litoral, né? Na Baixada Santista durante 5 anos. Passei 12 anos em Cuiabá e voltei para São Paulo. Hoje eu trabalho, né, regularmente na Universidade de Mackenzie, ali sou professor também na universidade, e minhas duas áreas que eu tenho estudado têm sido história e teologia, apesar de ter um interesse assim bem diverso por várias outras coisas, né? Não tenho filhos, Deus não nos deu essa graça de filhos, né? Mas Deus conhece, então a gente aceita, trabalha e vive, né, com a graça de Deus. Faço 25 anos também de casado esse ano, né? 25 anos. Exatamente, né? Estou morando aqui em São José desde 2021. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, tudo, né? Meu pai mora aqui na Atividade da Serra. Então a gente está numa região muito agradável, gosto muito aqui, então bem ambientado com a cidade, com a qualidade de vida. Espero que Deus permita que fique aqui durante ainda um bom tempo, quem sabe aí o restante da velhice, né? Uhum. Então essa seria assim, o que a gente está fazendo, né? É interessante quando pergunta, né? Fala um pouco quem você é, a gente fala mais o que faz do que quem é. Que essa é uma pergunta mais difícil, né? Mas é o que a gente tem feito aí, tem trabalhado, né? Com a graça de Deus. Isso, então a sua caminhada na fé cristã, na vida cristã, como é que foi o início, desde criança, adolescente? Como é que foi a sua experiência na fé cristã? Como é que tem sido desde o seu momento inicial até hoje? Como é que se converteu? Como é que foi para a igreja? Essa é até interessante, né? Que às vezes a gente ouve, né? O fulano vai dar o testemunho. Aí, um tempo atrás, eu escutei uma brincadeira, né? Que a pessoa chegou e falou: irmãos, antes de conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, eu ia pras baladas, eu bebia, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu não sei o que e tal. Aí eu fui pra igreja. Que saudade daquele tempo. Saudade daquele tempo. A vida hoje está sem graça, tá monótono, né? Não perdeu. Mas não, eu cresci num lar evangélico, né? Os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eles já eram evangélicos, né? De tradição batista, né? Então, cresci desde que eu me lembro por gente sendo levado para a igreja, né? Na Igreja Batista, salmosinos não, cantor cristão, era usado cantor cristão e tal. E com meus 19 anos, mais ou menos por conta de estudo, trabalho, tudo, eu fui morar. Estava morando sozinho em São Vicente, fazendo faculdade de administração de empresas, e comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana de São Vicente. Aí eu me transferi para a Igreja Presbiteriana, né? Já tinha a expectativa
pensava na possibilidade de ministério pastoral. Eu cresci nesse ambiente. Meus pais, inclusive, trabalharam durante alguns anos na APEC, Aliança, né, para a Evangelização das Crianças. E eles só que meu pai trabalhava na parte administrativa no acampamento Boas Novas, ali em Mariporã, pertinho ali de Atibaia e tal. Então, cresci nesse ambiente de acampamento, da APEC e tal. Então, vendo missionários, vendo os pastores, culto da fogueira, aquela coisa toda. E aí eu tinha essa expectativa. Aí com meus 19 para 20 anos, né? Aí eu fui conversar com o meu pastor, né? Hoje já falecido, ele já perto de jubilar, né? O reverendo Elcias Alves de Melo. E foi um privilégio porque estava com um pastor que já tinha aí mais de 40 anos de pastorado, né? Então tinha várias dicas importantes, relevantes para o ministério pastoral. E aí eu fui em 95 para o seminário, né? Eu saí da faculdade e fui para o... Não que isso seja uma regra e que eu aconselho fazer isso, né? Mas eu saí da faculdade e largar a faculdade. Talvez hoje eu teria terminado a faculdade primeiro, né? Mas eu fiz no seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, 95. Me formei em 99 e voltei para pastorear a igreja que eu era membro, que era a igreja de São Vicente, porque o pastor estava jubilando, só que no ano que ele ia jubilar, no mês de setembro, ele faleceu. E ele estava há 33 anos na igreja, né? E o conselho local da igreja achou mais interessante, né? Mais prudente, ao invés de trazer um pastor totalmente desconhecido, estavam até convidando um ou outro e tal, falaram assim, vamos fazer uma solução caseira aqui, porque é uma mudança muito brusca e eu já era membro da igreja há alguns anos, já ajudava, já pregava lá e tal, e o Sérgio conhece a igreja. E nisso eu fiquei ali de 4 a 5 anos, né, trabalhando na igreja. Né? Então, a minha vida, apesar de ter trabalhado, estudado, tudo, mas não tive aquilo que a gente chama de vida mundana, né? Nesse, entre aspas aí, né? Então sempre foram. Então os primeiros textos bíblicos, cânticos, hinos, tudo aprendi em casa mesmo, né? Então isso foi bom que me ajudou na formação do caráter, tomada de decisões, né? Caminhamento da vida, né? Então, cresceu no ambiente evangélico, com a caminhada de fé da família. Exatamente. Já morando dentro de um acampamento, experiência missionária. Rapaz, morar dentro do acampamento é um negócio assim, era uma coisa... Tá. E aí você teve também além do ministério pastoral, como você diz, você já teve essa leitura para a área de ensino. E assim, é interessante, sempre gostei de ler, de estudar e tal, mas até 2004, 2005, por aí, né, sempre estava ministério de tempo integral na igreja. E eu fui trabalhar numa localidade... Você passou em que igreja? A Igreja Presbiteriana de São Vicente, né? Aí, como eu era pastor titular da igreja, depois eu fui para Cuiabá e eu assumi uma igreja num trabalho de revitalização. Que o presbitério tinha alguns conhecidos lá, me chamaram, eu fui à Igreja Presbiteriana Boa Esperança. Uma igreja que tinha passado por várias dificuldades e tal, e quando eu cheguei lá, a igreja não tinha condições de sustento pastoral integral, né? E eu fiquei alguns meses ali, e a igreja começou a ter algumas dificuldades, reuni com o conselho e falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa ou eu vou voltar para São Paulo, né? E aí me surgiu uma oportunidade de começar a lecionar. Uma senhora da igreja trabalhava numa universidade e aí ela falou, Sérgio, eu consigo uma colocação para você lá, só que aí você tem que, por entrar no ambiente universitário, você vai ter que investir na sua formação acadêmica, né? E foi o que aconteceu, né? Então eu comecei por uma contingência. Aí peguei lá uma aula, 2 aulas, alguma coisa assim. Morava do lado da Universidade Federal do Mato Grosso, assim, questão de 800 metros. Né? Eu falei, olha, Deus me
permitiu morar do lado da Universidade Federal. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Lá em Mato Grosso, em Cuiabá. E aí eu fui nos programas de pós-graduação, já tinha o curso de teologia reconhecido, né? Tinha feito a validação. E tinha um programa de história, né? E aí eu perguntei, né, sobre o mestrado. Faltava ali uns 8 meses ainda para ter o processo seletivo. Peguei o edital do processo seletivo anterior, né, porque eu não tinha a graduação em história, né? Mas aí eu falei assim, não, deixa eu pegar e ir estudando a partir daquilo que foi o processo seletivo anterior, né? Tinha prova de língua estrangeira. E realmente, assim, tive que desdobrar, porque tinha a igreja, estava lecionando e tinha que me preparar para esse processo seletivo. Aí, então, levantava mais cedo possível ali, 5 horas da manhã e tal. Se preparar para poder fazer as leituras, essas provas, porque era uma área nova, assim, para mim, né? Que era uma prova não era uma prova de história, era uma prova para um mestrado. Então, tinha teóricos, filosofia e tudo mais, autores, né? E a prova de língua estrangeira. E aí, fiz, consegui ser aprovado, ser admitido no processo e entrei. E aí, depois que eu me formei, 1 ano depois, 2 anos mais ou menos, o programa abriu o doutorado. E aí, assim que abriu, eu me inscrevi também, né, no programa. Eu falei, já estou aqui, já estou lá, então deixa eu aproveitar esse momento. Eu me inscrevi. Quando eu estava terminando o curso, né, eu recebi o convite para voltar para São Paulo, né, para a universidade, colaborar na nossa Universidade Mackenzie. Mesmo após o convite, ainda demorei 2 anos. Eu não vim imediatamente, porque eu pastoreava uma igreja, estava lecionando lá na Universidade Federal. E aí eu falei, não, deixa dar... Eu estava adaptado menos ao calor. Você vê lá calor de 48 graus, não tem quem se adapte a isso daí. Não tem. Mas assim, adaptado à igreja, adaptado, estava lecionando lá na universidade, tinha terminado, um estilo de vida mais tranquilo e tal, né? Mas aí, passados isso 2 anos, em finalzinho de 2016, né? Até por questões de familiares, questões de saúde e tudo, aí eu resolvi aceitar o convite e voltar para São Paulo. Nisso eu voltei. Aí eu fiquei 2 anos ali, em torno ali de São Paulo, morei ali na Vila Prudente e tal, fiquei um pouco no litoral, né? Só que eu estava querendo sair do litoral aqui de São Paulo também, do litoral sul, ali Santos, São Vicente, e aí apareceu a opção de São José, né? Então, assim, a minha entrada na universidade, na vida acadêmica, isso já vai para 20 anos, foi mais uma contingência do momento. Foi mais assim uma coisa... Tava em casa, não tinha recebido salário nem nada, veio o pessoal da luz e cortou a luz. Aí eu olhei para a cara da minha esposa olhou para mim e falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Aí eu peguei, fui com o conselho e falei, olha, eu vou fazer alguma coisa, isso, a situação, não vou ficar esperando, né, acontecer. E aí abriram-se essas portas, né? Abriu essa porta especificamente. E aí eu acabei entrando. Então, assim, foi aquele camarada que foi lá no poste e desligou a luz que foi responsável por eu entrar. Você tomar o rumo do... Exatamente, né? Que a gente fala, eu gosto, mas às vezes aquela iniciativa de ir fazer, se você não tiver um planejamento, um propósito, né? Então, não adianta, né? Então, às vezes, precisa dar E aí a providência deu aquele empurrãozinho que faltava. Chegada de vocês em São José, na IPSAT... 2021, né? Sim, Como é que foi essa chegada? Foi interessante. Estar na IPSAT com os irmãos foi interessante assim, porque o meu cunhado, né, na época pastor da igreja cristã evangélica, ele veio pastorear uma igreja aqui em São José, né? Minha irmã trabalhava num banco, pediu transferência e veio para cá também. E aí eles estavam aqui, né? Passado um tempo, minha mãe veio morar aqui também, né? Então, assim, aí ela começou, eu vinha e voltava em São José e tal.
E a ideia não era ficar morando dentro da grande São Paulo e nem ali no litoral. A gente queria alguma coisa mais interiorana e tal, né? E aí a gente pegava o mapa de São Paulo e ficava olhando aquilo que possibilitava aí voltar a São Paulo quando precisasse e tal. Aí eu falei, por que não São José, né? Inclusive a gente tem 2 primos que também são membros da igreja, né, Jardim Satélite, o Marcelo, né, a Regiane, né, primos da minha esposa. E aí no mês de 2021, ano de 2021, estava em férias, vim visitar os meus pais, né, e aí apareceu a oportunidade de vir para cá. Eu falei, vamos. Aí eu perguntei para minha mãe, porque a minha mãe mora na Pedro Turci, a Jardim Satélite ali na Maricá, então 2 quadras, né? Aí eu falei, mãe, eu vou visitar a sua igreja, né? Porque eu estava ligado ao presbitério de Santos. E eu cheguei e me identifiquei bastante porque me lembra muito a minha igreja de São Vicente, uma igreja muito composta por famílias, né? Então, o ambiente da igreja eu achei assim bem interessante e senti um ambiente pacífico numa época em que as igrejas não estavam com um ambiente pacífico por conta de polarizações políticas e tudo mais que a gente viveu e ainda vive recentemente. Mas a forma como a igreja, o conselho, o pastor estava conduzindo o processo para que a igreja tivesse esse ambiente pacífico, que a gente entrasse e saísse, né, trazendo a palavra de Deus, os cânticos, as orações no coração, e não, né, não que outras coisas não sejam importantes, aquilo ali me chamou a atenção, né? Eu falei, eu tenho muito a visão alinhada com esse tipo de pastorado, de trabalho que é feito na Jardim Satélite, né? Onde pessoas e relacionamentos são valorizados, né? Então, aí eu peguei e fiquei, né? Fiquei, acabei pedindo a transferência para o presbitério de São José, né? E já tinha conhecido no presbitério também, né? Colega nosso Euder, que foi colega meu de seminário. Então foi mais tranquilo nesse sentido, né? Então, assim, você comparou as igrejas? Não, eu vi, fui, gostei e fiquei daquela lá, né? Exato, né? Já tinha. Tinha referência. Já, então tava ali, já tinha familiares ali e tudo. Eu falei, não tem muito. E perto de casa, né? Então, e meu sogro mora comigo, então é perto porque ele pode ir e voltar sozinho, independente da gente e tal. Octogenário já, então ele estava também preocupado com isso daí, né? Então foi bem tranquilo. Fomos bem acolhidos, viu? Tanto pelo pastor da igreja. A turma gostou, né? Exato. Chegou bem chegado. O pastor da igreja, os presbíteros, os irmãos gostaram, né? Então a gente presbitério também presbitério, já se entrosou bem. Então espero poder colaborar, né, com cada vez mais com a igreja enquanto Deus nos permitir ali, né? Vamos ver algumas escolhas que você faz. Uma pessoa que você admira, quem você falaria para nós aí? Rapaz, eu acho que para não causar ciúmes, eu vou falar alguém que não está mais vivo, que não é do nosso tempo. É verdade. Né? Mas é uma admiração. Exatamente. Pós-morte. Exato. E eu vou falar um personagem bíblico, né? Opa. Exato. Assim, não, mas é porque me chama realmente a atenção, né? Por ser excêntrico, mas por causa da postura dele, João Batista. E assim, uma razão muito simples. Você diz que as multidões o seguiam, né? Iam ao deserto para ouvi-lo. Um cara maluco, assim, a gente olhando, né? Nazireu, cabeludo, roupa de camelo, comendo gafanhoto, mel, pregando, aquela pregação incisiva. E quando Jesus passa, os discípulos levantam e seguem Jesus e falam assim, olha aí, estão te deixando para seguir ele, né? E aí ele fala, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? E é uma história tão curta, um fim trágico, um ministério curto ali, mas assim, em termos de uma referência de pessoa, né? Então, com isso daí, eu garanto a espiritualidade do entrevistado, e não causo briga na família e entre João amigos. Batista é referência. Exato. Tá bom. E parte de música, qual é uma música que você tem sempre na sua mente, que você
Sim, eu sou muito eclético em relação à música. Então, assim, depende do espírito, do momento, do dia e tal, né? Mas vou pegar aqui pela memória, né, a memória afetiva, porque eu me lembro sempre dos meus avós, quando eu escuto esse hino, Eu Perdi do Pecador. Né? Esse é um hino que eu ouço esse hino, eu lembro dos meus avós porque eles iam na igreja e faziam dueto. A igreja simples, no interior da Bahia e tal, às vezes culto nas casas, e eles cantavam, então assim, Você tem isso na... uma memória afetiva mesmo. Então, além da beleza do hino em si também, né? E um outro hino, o Amavas-me Senhor também, né? Um hino nosso. Isso assim, para ficar em termos de hinos, né? Agora, em termos de cânticos, né? Contemporâneos, eu sou da geração de 80, então eu já peguei o auge de Vencedores, Grupo Elo, Grupo Logos também, então passei por toda essa fase. A minha dificuldade hoje é que toda vez que chega na igreja, na hora que eu estou começando a aprender um cântico, já tem outro novo. Já está na hora de trocar. E aí o pessoal fala o nome dos cantores, eu falo, gente do céu, esse não aí sei. Eu tô perdido. Me falaram esses dias, qual cantor evangélico que você gosta, né? Mas eu falei mesmo só para brincar, eu falei, eu gosto do Zé de Paula. Gosto do Luiz de Carvalho. Que era o que meu pai escutava, né? E um texto que você tem de referência, que marcou sua vida? O texto bíblico, um dos meus prediletos, eu tenho dois, né? No Antigo Testamento é o Salmo 131. Salmo 131, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não me preocupo com grandes coisas, nem coisas elevadas demais para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Então, esse texto, assim, eu acho ele fantástico, né, em termos do quanto nós devemos aprender a descansar nos braços de Deus. E o outro que, para mim, fez no momento do meu ministério, ele passou a ter um significado especial, inclusive remodelou minha perspectiva ministerial, quando Jesus ele disse que não veio para esmagar a cana, né, quebrada, ou vamos imaginar ali um pé de milho, um pé de trigo, né? Não veio esmagar a planta que está quebrada e nem apagar a vela, né, que está ali nos seus últimos instantes, né? E às vezes a gente tem um ministério muito combativo e esquece que o ministério nosso é um ministério de restauração. A gente vê a pessoa, né, acabada, destruída ali, e Jesus fala, no finalzinho é mais fácil você jogar a terra no lado e lá apagar aquela velhinha do que você ir cuidando daquela plantinha, calor e tal, para ela poder crescer e retomar novamente. Então, eu acho que esse cuidado, né, essa prática ministerial, né, de Jesus em relação a esmagar a cana quebrada. Então, são dois textos assim que têm um significado muito profundo para mim. Um para a vida pessoal e outro para a vida ministerial. Amém. Uma oração que está no seu coração, que você tem. Pai Nosso. Pai Nosso é mais referencial. Essa, né? Essa não tem erro, né? Não, essa daí eu não, essa não tem. A oração de Abacuque. A oração de Abacuque 3, né? Quando ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja, né, gado no curral, né? Então ali é uma oração que é fácil fazermos na hora que as coisas estão caminhando, mas na situação de Abacuque, vendo uma invasão, vendo seu povo praticamente sendo levado cativo, vendo ali, né, uma situação econômica muito difícil, né, e ele faz uma oração daquela. Então é uma oração assim, e tem várias outras, né, nas escrituras, mas me vem à mente essa oração de Abacuque, que é uma oração realmente muito bela, né? Um conselho que você dá para os nossos ouvintes, terminando a nossa caminhada da conversa, qual conselho você daria para os ouvintes que estão aí na conexão?
Ai, ai. Bom, são várias coisas que a gente poderia estar falando, mas pensando, né, na, na, no século XXI, pensando nos nossos dias, né? Pensando naquilo que as pessoas têm nas suas lutas, sejam emocionais, sejam no seu ambiente de trabalho, nas igrejas e tal. Eu penso naquele texto que Jesus ele diz, né? Pai, eu rogo para que eles sejam um como eu e tu somos um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então é na unidade da igreja que Cristo é manifestado. É na nossa unidade, e essa unidade obviamente não significa uniformidade, não significa massificação, porque a própria graça de Deus ela é multiforme, ela é comparada a um corpo, né? Mas é nessa unidade de propósito, né? de amor ao próximo que Cristo é manifestado, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A força da pregação do evangelho está exatamente em demonstrarmos isso daí. Então, é algo que acho que a gente poderia deixar, né, e buscar, independente de denominação, independente de idade, né, independente de preferências políticas, esportivas, né, ter essa ideia. O que vai manifestar, né, o que vai ajudar, vai levar o mundo a crer que Cristo foi enviado pelo Pai, né? Que sejamos um igual ele e o Pai eram um. Então, acho que a gente podia caminhar por aí. Amém. É um bom conselho para nossos ouvintes aí na unidade da igreja. Reverendo Sérgio, nós agradecemos sua presença. Bom, rapaz, despedir dos nossos ouvintes aí. Não, deixar aí o nosso grande abraço, que Deus abençoe a vida, né, de cada um de vocês, e onde Deus, né, colocou cada um de vocês, né, que ali vocês sejam bênção, né? Então, caminhando sempre na dependência da graça de Cristo, né, e das coisas simples, né, na simplicidade que estão aí grandes preciosidades e grandes bênçãos que Deus nos dá. Então a gente não precisa se preocupar com coisas grandiosas demais, né, e caminhar ali pela simplicidade como Jesus andou e nos ensinou. Além dos vários ministérios, o reverendo Sérgio também é pastor colaborador na IPESAT, está sempre trazendo a palavra para nós, o ensino. Nós agradecemos por essa oportunidade. Opa. Conexões IPESAT, uma igreja para a glória de Deus, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite.